Obrigada, tá bom? O Pedro vai falar agora da nossa experiência de baixo custo, o que é real, o que é possível para o paciente com ela, e depois a gente responde algumas perguntas, tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar rápido, seu objetivo, porque sei que todo mundo está com fome, cansado, então vamos rapidinho. Minha parte da aula é a parte do que é possível fazer, que nós estamos fazendo experiência lá no ambulatório da Unifesp, às quintas-feiras. Coloquei um pouquinho de objetivo de terapia ocupacional, porque é minha área, né? Então, a gente procura sempre estimular a independência e a autonomia dos nossos pacientes, maximizando a função, através de avaliação, orientações e principalmente prescrição de dispositivos e adaptações, a tecnologia assistiva em geral. Então o terapeuta tem que saber relacionar o resultado da avaliação, da capacidade física desse paciente, das dificuldades que ele apresenta, para então a gente propor intervenções de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, no geral, são todos os meios que possibilitam a realização de alguma atividade, de alguma tarefa que a pessoa esteja com dificuldade. Pela definição mais usual, é qualquer equipamento, peça ou componente que auxilie, melhore ou permita o desempenho e a funcionalidade em determinada tarefa. O que é importante aqui? É um conceito muito amplo, engloba muito equipamento, muita coisa, e que esses equipamentos devem ser prescritos e selecionados de forma correta, por profissionais que estão especializados, como a Adriana falou, que entendam da tecnologia. Por quê? Muitas vezes você pode prescrever um recurso para uma pessoa e esse recurso não ser eficaz. Daí vai ter todo um gasto de comprar o recurso, testar, treinar, e ele não vai ser funcional porque ele foi proposto. O principal obstáculo que a gente encontra aqui é em relação ao custo. Como a Adriana falou, as empresas têm que viabilizar esses equipamentos para um público muito pequeno, então tem que cobrir um custo de profissionais especializados, impostos, muitas vezes importação, o que acaba deixando o custo do equipamento muito alto e, muitas vezes, inacessível para boa parte da população. Soluções encontradas que a gente tem são o uso de dispositivos de baixo custo que viabilizam a interação, funcionalidade e comunicação dos pacientes. O que é muito usual com o pessoal que tem ela é utilizar rotuladores de etiqueta, que também é um tecladinho que você digita lá e sai o texto, ou pranchas de comunicação alternativa, com figuras, nessa parte que vai perdendo mais a comunicação. Nossa experiência no ambulatório foi relacionada ao acesso ao computador. E por que do computador? É um dispositivo acessível para boa parte da população. Hoje em dia quase todo mundo tem um computador em casa. E além dos aspectos de ser uma ferramenta para entretenimento, para interação social, ele é uma ferramenta muito poderosa para comunicação. E o que a gente descobriu? Fizemos um estudo entre fevereiro e junho desse ano, com os pacientes com ela que são acompanhados no ambulatório trimestralmente. O que a gente descobriu é que 60% dos pacientes que foram avaliados e orientados, eles tinham interesse em usar o computador, mas não tinham a menor ideia de como fazê-lo, com a progressão da doença. Então, geralmente, o pessoal perdia a capacidade de usar um mouse e já desistia de usar o computador porque não sabia que existiam outros recursos. Então, aqui um gráfico para ilustrar, nós entrevistamos 15 pacientes, mais ou menos uns 11 aqui não utilizavam o computador, e de todos os pacientes, uns 13, mais ou menos, tinham dificuldade na fala. Então, se beneficiariam muito de um recurso com o computador. E o que a gente usou lá? Estamos usando até agora, né? Softwares livres ou gratuitos que estão disponíveis na internet. E dispositivos de acesso para acesso alternativo ao computador. Feitos muitas vezes com dispositivos comercialmente disponíveis. Mouses, a gente adapta esses recursos, que é muito mais barato se adaptar a eles do que comprar um mouse adaptado, por exemplo. É mais acessível. Esses programas livres e gratuitos são muitas vezes desenvolvidos por profissionais universitários em cursos de trabalho de conclusão de curso, familiares ou amigos de pessoas com deficiências, e estão disponibilizados na internet. O grande desafio é achar esses programas e descobrir qual é o melhor software para cada situação. Tem bancos de dados com 2.000, 3.000 programas diferentes, e que é muito difícil você selecionar o que serve e o que não serve para o paciente naquela determinada situação. Então, a gente faz a procura através de bancos de dados, boletins eletrônicos, artigos científicos e através de contato direto com grupos de pesquisa.
levantamos esses softwares, os que são mais relevantes, dentro daquele monte, testamos, um terapeuta testa o software, faz análise, se ele serve, se não serve, e depois disponibiliza para os pacientes e treina. Essa parte de treinamento é muito importante, porque senão o paciente nunca vai conseguir ter a funcionalidade total que o software permite. Por enquanto, o que a gente usou? Recursos de acessibilidade do Windows, o Microfênix, alguns teclados virtuais, esquemas de head mouse, head tracking, e programas que emulam função do joystick e passam ela para o mouse. E alguns outros recursos para comunicação. Vou passar um por um. Então, o mais usual lá é o teclado virtual do Windows, as opções de acessibilidade. Porque quase todo mundo que tem um computador tem o Windows, e essa é a ferramenta que você não precisa instalar, não precisa configurar nada, ela está lá prontinha. Então a gente geralmente passa isso daí para a pessoa que geralmente não está conseguindo mais digitar normalmente. A principal vantagem dele, então, é a disponibilidade, que está presente em todas as edições do Windows desde o XP. O XP, as expansões, e o Vista, e agora o Windows 7. Então, aqui era um videozinho, né? Ele funciona através do mouse normal, você pode ir clicando nas teclas, né? Através de focalizador, em que a pessoa não precisa clicar, basta apontar o cursor por uns segundos programáveis, né? Ou através do sistema de varredura. Isso. Você não precisa clicar, você pode só mexer o mouse e apontar. Vou chegar lá. Tá? Então aqui ele vai fazendo esse sistema de varredura também, pode ser só com um botão, só com uma tecla, uma adaptação que a gente pode fazer para pressionar um botãozinho. Tá? O único defeito é que ele não é muito funcional. Muitas vezes, aqui por exemplo aconteceu um erro, né, que você tem que sempre clicar no lugar onde você vai digitar, volta para o teclado, clica, volta. Isso pode ser um pouco confuso. O Microfênix, por enquanto também é o que está dando mais certo, foi desenvolvido pelo professor Antônio Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004 e 2005, e ele permite o acesso ao computador e os recursos de comunicação através de um vocalizador, por meio de um sistema de varredura acionado por diversos comandos. Você pode acionar ele pela voz, você faz, eu vou mostrar daqui a pouco, você faz um som, você usa um botão do teclado ou um acionador, um botãozinho à parte que dá para ser construído. É um sistema nacional, está disponível gratuitamente na internet, o link está aqui, depois essa aula vai ficar disponível. Tá? E ele funciona desse jeito, então ali à direita, vocês podem ver, vai descendo a opção, quando você quer, você seleciona, pode ser com clique, pode ser um barulho, pode ser um botãozinho que você aperta, tá? E aí ele clica, tem várias opções ali, ele conta com um sistema de atalhos para programas ali embaixo, e um tecladinho também, que você pode usar para digitar. Tudo pelo esquema de varredura. Então, essa barrinha vai passando em uma velocidade programável. Quando você acha a opção desejada, você confirma o comando. Tá? Isso pode ser feito só com um movimento de dedo, ou voz, algum som, algo do tipo. Certo? Esse é o falador, não sei se vai sair o som, mas aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou usando com um acionador. Tá? Eu só estou fazendo esse movimento e estou controlando o programa. E ele fala a sentença que está programada ali. Minha dificuldade motor é devido à esclerose lateral amiotrófica. A voz não é muito bonitinha, mas, assim, funciona. Tá? Então, você pode alterar todas as... tem uma masculina e a feminina. Acho que essa daí está... Mas essa é a brasileira. É a brasileira. O Microfênix vem com o pacote de vozes SAP da Microsoft em português, com a voz adulta feminina e adulta masculina. O que pode estar acontecendo é o som não está muito legal, mas dá para ouvir direitinho. E essas opções todas são programáveis, ele funciona com várias categorias que você pode inserir a frase que você quiser. Então está com dificuldade, quer comer alguma coisa diferente que não tem aí, vai lá, dá para programar, é super fácil de fazer. Tá? O Click and Type e o teclado ETM são teclados virtuais como aquele que eu falei no começo, o teclado virtual. A diferença é que eles são mais funcionais. Eles contam com pacotes de expansão que permitem que a pessoa tenha um sistema de predição de palavras. Você não tem que digitar uma palavra inteira, por exemplo. Como o celular, hoje em dia, que você digita duas e já aparece uma listinha de palavras. Tá? O Click and Type é desenvolvido pela Lake Software, também disponibilizado gratuitamente na internet. E o ETM foi desenvolvido pelo Alexandre Hensen, que foi uma tese de mestrado dele. O ETM nacional. Tá? Head Mouse, que são dispositivos baseados em tracking, né, captura de movimento da cabeça e conversão desse para movimento do mouse. Então ele pega o movimento da cabeça da pessoa, existem vários softwares para isso, eu particularmente gosto muito desse aqui, e você converte esse movimento em movimento do cursor do mouse.
Esse vídeo aqui, eu vou mostrar como a gente pode usar dois dispositivos simultâneos para fazer uma mesma função. Então eu estou ali com o Head Mouse, tá? E aqui embaixo eu cliquei em Type, que é o tecladinho. Então, eu não preciso clicar, é só apontar o mouse e pausar numa região da tela, que ele dá o comando. E ali do lado direito vocês estão vendo o sistema de predição de palavras dele, em que você não precisa digitar uma palavra inteira. Ele aparece uma lista, esse programa aprende as palavras que você utiliza mais e vai salvando numa listinha à parte. Então, ó, aqui, eu fui lá com o Head Mouse, digitei o A. Ele já aparece uma lista com várias palavras que começam com A. Se você dá uma outra, ele já limita para aquelas palavras. Se você quiser escrever abacaxi, só clicar lá que ele escreve. Você não precisa usar clique, não precisa usar mão nada, só movendo a cabeça. Essa sensibilidade é controlável, se você tiver um pouquinho de movimento de cabeça, ele já pega. Ele é bastante sensível. Oi? Você vira a cabeça, é assim, ó. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Ó, ele tem uns algoritmos, né, que pegam pontos da face. Então, eu virei o rosto para cá, ele vira a setinha para o lado que você virou. Não é por olho, pela face inteira. Então, você tem que ter um movimento da cabeça. Tá? Uhum. Bom, saiu em cima aqui. Adaptações de joystick, então, às vezes, tem uma limitação para controlar o mouse, pode-se utilizar um joystick tradicional, esse de videogame, que é que seja acoplado ao computador. Programas que automatizam o clique do mouse, então a pessoa não precisa clicar, é só mexer o mouse lá, apontar, parar num lugar por determinado tempo, que ele faz os diferentes tipos de clique, né? Duplo clique, botão direito. Esses aqui são dois que eu gosto muito, que é o Mouse Tool e o Mouse Gear. E aqui é um exemplo de eu usando o joystick, né? Ao invés do mouse. Então estou movimentando ali, apertando os botões do joystick e realizando algumas funções aí no computador. Vou abrir o teclado virtual e depois já paro o vídeo. Tá? Se o joystick for muito complicado, exige muito movimento, a gente pode fazer uma outra adaptação, como aquela lá que vocês viram anteriormente, convertendo os botões do joystick para esses pequenos acenadores, pequenas chaves. Então você pode usar o mesmo programa com um recurso diferente, só que no movimento de polegar. Tá, mesma coisa. E esse último programinha que eu coloquei é o SOL, é sigla para Special Access to Windows. É um programa que foi desenvolvido pela ACE Center. E o foco principal desse programa é comunicação. Esse é um programa que você cria pranchas de comunicação do jeito que você quiser, com o recurso que você quiser, com som, com barulho, tudo que você quiser. E ele é muito fácil de usar. Tem pranchas para movimento de mouse, movimento de teclado, tudo que você precisar, você pode editar nele. Aqui é só um exemplo. Eu estou usando ali o Head Mouse. E criei uma pranchinha pequena, com comando para abrir o internet, abrir as músicas e abrir uma prancha de comunicação. Comer. Por favor, acenda a luz. Tá, então ali, ó, funcionando o Head Mouse. Me ajude. E aí você cria sistemas de prancha de comunicação que funcionam da mesma forma como alguns sistemas que a Adriana mostrou. Importante lembrar disso. Tudo isso aí é de graça. Está disponível na internet. Tá? Eu vou falar depois dos problemas. Tá? Então aí, por exemplo, abre uma música, faça o que quiser. O professor até falou da dificuldade de tocar música. Isso é um jeito de você escolher. Gratuito. Não precisa pagar nada pelo software. É só configurar. Tá? Ele é disponível gratuitamente na internet. Então... você não paga nada para ter esse tipo de coisa. É só ter paciência de sentar e configurar. Quais são os problemas disso daí? É gratuito, é legal, está disponível, funciona. O único problema, a gente não tem... tem algumas ações, elas não são muito divulgadas, então essa busca pelos recursos é difícil. E grande problema dos softwares de internet, eles não têm suporte técnico. Então se quebrar, se der algum problema, se você tiver alguma dúvida, você não tem a quem recorrer fora os manuais. Porque assim, as pessoas já têm por assim dizer, a boa vontade de disponibilizar na internet de maneira gratuita, só que você também não pode cobrar deles sistemas. Aquele Head Mouse, a gente teve uma surpresa lá no laboratório que ele não funciona com pessoas com pele escura. Porque ele foi desenvolvido, o cara que desenvolveu não pensou nessas possibilidades. Então, ele não pega esses contornos da face. Então, assim, tem alguns percalços que a gente encontra, mas no geral eles são muito bons.
E outra limitação, às vezes a gente precisa usar mais que um software. Como vocês viram aí, eu coloquei aquele do Red Mouse, das pranchas de comunicação, todos ao mesmo tempo. Isso pode atrapalhar o usuário. Se não for uma pessoa que tem muito conhecimento de computador, que entenda um pouquinho, que saiba se virar com várias coisas abertas, isso pode ser um problema para eles. E o treinamento dos profissionais e dos usuários é dificultado, porque são iniciativas isoladas desses programas. Muitas vezes as pessoas que bolam não têm contato com pacientes, isso é uma hipótese, imaginam que seja. Desenvolvem o programa e esse treinamento, você localizar o programa, você treinar a pessoa para usar é bastante difícil. E tem que dominar a tecnologia. Se você não sabe usar o programa, fica muito difícil ensinar alguém a usar. Projetos futuros. Como o professor Wagner falou, eu também acho que tecnologia assistiva é um processo multidisciplinar, não tem jeito. O que a gente faz no ambulatório é o que a gente consegue assim, como terapeuta ocupacional, então buscar os programas mais funcionais. Só que seria muito legal se a gente tivesse parcerias com outros profissionais, como fono, fisioterapeuta, médicos, engenheiros, técnicos, psicólogos, etc., para a criação de novos recursos. Seria muito legal, por exemplo, juntar todos esses recursos em um programa só, que fosse mais fácil para todo mundo utilizar. Então, são os projetos mais para frente. E esse último aqui é um que foram 2 estudantes espanhóis que fizeram, chama My Eye, esse daí, está na segunda versão. Ele é um head tracking, eye tracking, desculpa, você faz uma varredura pelo olho, utilizando só um webcam e uns LEDs infravermelhos, né? Aqui eu estou tentando calibrar ele não está funcionando muito bem ainda, mas ele funciona, tá vendo? Aqui, a calibragem aqui no minha não ficou muito perfeita, mas dá para ver que ele vai subindo aqui a setinha, descendo, conforme eu vou mexendo o olho. Tá? É uma alternativa ao ERICA, lógico, não funciona tão bem, mas é uma coisa viável, que existe e está aí para a gente testar. O objetivo de tudo isso é desenvolver novos meios para interação e comunicação, objetivando sempre melhorar a qualidade de vida. Então a gente dá a oportunidade da pessoa interagir com o meio, se comunicar com ele, para que ela tenha uma vida mais legal, mais saudável, melhor. Aqui é a mesma foto que a Adriana colocou, né, daquele dispositivo. Então o nosso objetivo mesmo é chegar nesse nível. Aqui. Obrigada, Pedro.